Pessoal, voltamos. Vídeo do dia 10 de maio, tá? Então tá aqui, vocês já viram, né? Já mostrei aqui toda a amarração. Não está ligado, mas está funcionando perfeitamente, né? Vou virar para um lado aqui, peraí. É complicadinho, mas a gente vira. Virou para lá. Virou para cá. O que mais? Eu sei que vai. Puxa pela roda mesmo, vira. Ó, ó. Aí, beleza, hein? Ó. Uns ajustes ainda não. Aqui na barra pra gente ter uma posição melhor, tá? Talvez tenha que repuxar aqui um pouco essa valeta aqui. Eu acho que ela tá dando um pouco ângulo para um lado, tá dando mais pro outro, tá? Mas isso aí é ajuste, tá bom? Vamos ao que interessa hoje. O que interessa hoje? Tá aqui, ó. Diferencial montado com seu sistema de mola e tudo. Só pus um pneu para cada lado, tá? Porque não, no princípio não vamos ligar, né? Até porque não tem eixo ainda aqui para ligar. Mas vamos dar uma rodadinha aqui. É pesado, viu? Ainda bem que o meu motor é forte, mas ó, tá puxando. Ó, tá girando legal. Ó, beleza, hein? Ó, pior que eu tô girando na mão, hein? Se fosse o motor ligado, estaria um negócio mais... Olha lá. Vamos inverter aqui um pouco, fazer uma curva. Vou dar uma ré aqui. Agora eu vou puxar, vai. Ó. Vou virar pra lá. Agora vou empurrar pra frente. Ó. Então, tá funcionando. E aqui a parte do molejo, ó. Tá? Ó, 100%, ó. 100% mesmo. Então, ó. Esquerda, direita. Tá tudo funcionando. Então lá na frente, ó. Então vocês podem ver que tá tudo nos conformes, né? Volta aqui para a posição original. Então, pessoal, agora qual que é a próxima etapa? Pintar tudo isso aqui. Tá? Vamos pintar. Não vou pintar o diferencial, tá? Até porque teria que desmontar e eu não quero mexer com isso aqui, porque é muito complicado, tá? E pode desmontar, perder peças, aí vocês veem, né? Aí eu vou ficar no prejuízo. É isso, pessoal. É só esse vídeo agora por enquanto. Vou colocar as cabines aqui, tá? E a gente vê no final como vai ficar bonito isso aqui, tá bom? Até já! Pessoal, voltamos aqui. Logicamente ainda sem pintura aqui. E tudo aqui meio no provisório. Certo? Tá aí a cabine. Tá aí a roda. Né? Olha lá, não vai pegar aqui, porque é o que mais interessa, né? Que não pegue em lugar nenhum. Então, aí, ó, passa certinho. E como também ele vai dar pouco ângulo, não vai ter maiores problemas, né? Então, tá aí, do outro lado. Aqui tá a cabine. Eu pus aqui também provisoriamente o piso, tá? Só dar mais uma ajustada. Aí você vê a cabine, o capô, o dormitório, tá? Também está aí no seu lugar. E vocês podem ver que como ficou bom, hein? Ficou bom. Tá o engate aí, a cobertura aqui
dos diferenciais, né? Na verdade, né? Se quiser ver, é só tirar e ver o diferencial. Não quer ver, tampa. Vou fazer um sistema aí que seja um tipo engate rápido, tá? E aí vocês veem como ficou o conjunto. Lembrando sempre que ainda me falta o eixo daqui, né? Então, volto a pedir, quem puder nos ajudar aí financeiramente, tem meu PayPal, tem o meu Patreon, e aí a gente consegue terminar isso aqui, tá? Aí a gente terminando esse outro eixo, a gente vai ter uma tração. E aproveitando, respondendo aí que foi feita uma pergunta por um tal de Roberto Vaporista, obrigado Roberto por nos assistir e curtir nossos vídeos, ele está gostando muito. Ele perguntou da questão de força, né? Ganha-se força colocando outro diferencial? Existem caminhões 3 eixos, né? Da frente e 2 traseiros, que só tem um diferencial, né? E funciona, tá? Caminhões escalam para 1, né? Verdadeiros. Lógico, para certo tipo de aplicações, né? 2 diferenciais sempre são melhores, né? Então, muito peso, né? Por exemplo, caminhões que carregam cimento, betoneiras, né? Geralmente são 2 eixos, porque o peso do concreto é um negócio fabuloso, né? Então, é bom ter 2 diferenciais. Caminhões basculantes que levam pedra, areia, terra, também muito excesso de peso, né? E, bom, por aí vai, semi-reboques, né? Bitrens, tritrens, sempre é bom você ter 2 diferenciais. Que no caso do seu modelo, que eu acredito que deve estar beirando aí uns 20 quilos, tá? A gente conclui que talvez nem precisasse, mas eu estou pensando seriamente em colocar, tá bom? Então é isso aí, logo vocês vão ver isso aqui pintado. Lembrando que vocês têm direito a escolher a cor, tá? Ou um preto brilhante para o chassi, aqui as peças, demais peças, ou um cinza escuro, tá? Fosco. E aí vai combinar com a cor que eu vou pintar aqui, tá? Eu não vou pintar porque realmente é um negócio que eu não tenho mão para pintar, não tenho mão para pintura, certo? Então é isso, pessoal. Vou só colocar os para-choques, mas isso aí, quando tiver mais armado, mais estruturado, a gente coloca, tá bom? Eu agradeço a todos aí que ficaram aqui no vídeo. Obrigado por mais um vídeo.